Olá, alunos, bom dia. Professora Ana, estamos aqui hoje para apresentar a correção das avaliações do segundo bimestre. Então, é aquela atividade que vocês receberam pelo Drive da PCG Carol e ela também está disponível no Facebook e no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Então, na questão 1. Questão 1. Leia o texto, observe a charge e responda o que se pede. Então, você vai ter que ler o texto falando sobre a vinda da família real no Brasil e responder a seguinte perguntinha lá, olha lá. Descreva o motivo que levou a corte e a família real portuguesa a se mudar para o Brasil. Então, qual foi o motivo? Está lá no texto, na segunda linha do texto. A viagem foi motivada pela invasão francesa a Portugal. Você encontra a resposta na segunda linha do texto, ou seja, número 1, letra D. Número 2. Qual foi a atuação da Inglaterra na transferência da corte portuguesa para o Brasil? Então, a resposta correta é a letrinha A. Foi de escolta para o Brasil. Você também encontra isso na hora que você ler o texto, na última linha do texto, vem contando lá que foi uma função, foi de escolta. Ou seja, a Inglaterra, os ingleses escoltaram os portugueses até o Brasil. Número 3. A número 3 é uma observação de gráfico. Então, ele quer saber do que se trata esse gráfico, do que ele está falando. Então, é um gráfico do número de automóveis? Não. Do que esse gráfico está falando? Olha lá, no título do gráfico, que pode ser esse o assunto. Desembarque estimado dos africanos no Brasil. Ou simplesmente escrever número de africanos que chegaram ao Brasil. Dá uma olhadinha no gráfico, no título dele. Número 4. O número 4 também é ainda sobre o gráfico e a questão do negro e do indígena. De acordo com o gráfico, qual foi o número de africanos que vieram para o Brasil? Então, você tem que somar a partir da quinta coluna. Então, você vai somar 1.117, você vai somar as últimas 5 colunas e vai totalizar de 750.300 número de africanos que vieram para o Brasil. Então, o número 4 não é de xizinho, assim como a 3, você vai ter que escrever. Então, de acordo com o gráfico, qual o número de africanos que vieram para o Brasil? Entre os anos de 1808 a 1825. Então, a resposta é 750.300 africanos vieram para o Brasil. 5 e última questão. Quinta e última questão. Então, vocês devem ler as 3 fontes, né, que são 2 mini textos e o terceiro é a imagem. E comparar as condições de vida entre os grupos sociais. Quem são os grupos sociais, gente? O negro, o indígena e o branco. Então, a partir do texto e das imagens de Debré, o que a gente pode chegar a que conclusão? Como era a condição de vida dos negros? Os negros eram escravizados, usados como mão de obra trabalhadores. Olha a imagem de Debré, mostra bem o negro ali, ó, apanhando e trabalhando. Era uma mão de obra escrava, está no texto 2 também. Os indígenas, como que os indígenas eram vistos? Era visto de forma inocente, selvagens, animais, fáceis de enganar. Então, olha aí na imagem de Debré, fonte 3, eles estão acorrentados, nus, e na fonte 1 também ele descreve como alguém ingênuo. E os brancos? Quem eram os brancos? É a classe privilegiada, os ricos e os europeus. Então, a pergunta 5 também é descrever. Espero ter ajudado e até a próxima.